capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Acompanhe a leitura, por gentileza. Ou melhor, antes de nós fazermos a leitura, quero falar do tema. O tema é a infalibilidade e supremacia da palavra de Deus. O título, Viver na Palavra. Vamos ao texto. A partir do verso 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos mais uma vez, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, te louvamos por sua palavra. Ela que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Abre nossas mentes, Senhor, nossos corações, para recebermos nessa oportunidade tua verdade. E isso, ó Deus, com entendimento, com humildade, fé e obediência. Ajuda-nos, Senhor. Te louvamos e te pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Hoje, nós cristãos brasileiros, nós celebramos o dia da Bíblia, essa dádiva inestimável. A Bíblia, ela não é um livro comum, mas é a voz viva de Deus. E essa voz viva de Deus nos traz luz, verdade e salvação. Ela é a nossa bússola infalível. Ela nos guia, nos ajudando a trilhar em benefício do reino de Deus. E os nossos dias, eles são muito parecidos aos de Timóteo. O apóstolo Paulo escreve sua última carta, preso em Roma, sabendo que sua partida, ela estava próxima. E a igreja ali, enfrentando falsos mestres, confusão doutrinária, pressões culturais, perseguições sempre em escalas maiores, e muitos se sentiam tentados a abandonar a verdade. Então Paulo, ele aponta para um único fundamento inabalável. Ele traz aqueles irmãos para aonde eles poderiam firmar os pés, que é a palavra de Deus. Assim como Timóteo, somos também chamados a permanecer firmes na palavra. Permanecer é mais do que simplesmente continuar. É não ser arrastado, não ser confundido, não ser moldado pelo espírito da época em que nós vivemos. Mas é ser sustentado pela Escritura, que é viva e é eficiente. Celebrar a Bíblia não é apenas ressaltar um livro, é confessar que tudo o que somos e tudo o que fazemos depende dela. A Bíblia é o meio pelo qual Deus nos fala, nos instrui, nos confronta, consola e corrige e nos leva na direção certa. Ele nos guia.
Ele é o fundamento, ela é o fundamento da nossa fé, o alicerce da pregação, a bússola do discípulo, a espada do Espírito, o alimento da alma, o poder que transforma vidas, única, suprema, inerrante, infalível, regra de fé e prática de todos os discípulos do Senhor Jesus. Esse texto de 2 Timóteo 3, de 13 a 17, ele condensa a essência da doutrina bíblica sobre a Escritura, revelando sua origem, utilidade, propósito, o seu propósito final, né, na formação de crentes segundo a vontade de Deus, segundo o modelo que Deus tem para os seus filhos, que é nos parecermos com Cristo Jesus. Diante desse chamado de Paulo, a primeira verdade que precisamos considerar é a ordem divina de permanecer na palavra de Deus. Então, nosso primeiro ponto é permanecer na palavra de Deus. Paulo inicia sua exortação a Timóteo, aí no verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Isso ele está falando em contraste com os homens maus e impostores que eu elenquei aí no verso 13, né? Fiz questão de colocá-lo, só para que a gente saiba que é uma ligação em relação a esses malfeitores, esses impostores, homens maus. Né? Então, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste. Timóteo é chamado à firmeza na verdade revelada. Então, permanecer porque nós conhecemos a fonte. A fé cristã não se baseia em opiniões mutáveis, mas na rocha sólida da revelação de Deus na Bíblia. Timóteo teve a bênção de ser instruído desde a infância. Lemos lá em 1 Timóteo, ou melhor, em 2 Timóteo 1:5, que sua fé veio primeiro de sua avó Loide, que ensinou a sua mãe Eunice, e essa o transmitiu para ele, e posteriormente ele foi instruído pelo apóstolo Paulo. Mas acima de todos, Timóteo foi instruído pelo próprio Deus, que fala através das Escrituras. E este é o poderoso exemplo da transmissão de fé de geração em geração. No lar cristão, essa deve ser uma premissa, transmitir a fé para os filhos. Assim, Timóteo foi educado nas verdades divinas. O lar, meus irmãos, é a primeira escola teológica. E essa é a primeira e mais importante missão dos pais: ensinar os filhos no caminho do Senhor. E para isso, é preciso abrir mão de muitas coisas, porque a gente vai colher os frutos das nossas escolhas. E as Escrituras Sagradas, elas nos dizem que, para que a criança não se desvie do caminho certo, se torne um cidadão, um bom cidadão, uma boa pessoa, uma pessoa temente a Deus, ela precisa ser instruída nas Escrituras Sagradas. Então, os pais têm que investir, não é? Os pais têm que acompanhar, sim. Tem que fazer de tudo para que os filhos aprendam, não só frequente, mas que eles aprendam o que de fato é a palavra de Deus. O cerne desse aprendizado está aí no verso 15, que diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabes
as Sagradas Letras. As Sagradas Letras são um instrumento divino para nos guiar à sabedoria que leva à salvação. Uma sabedoria transformadora que nos conecta com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Por isso, nós devemos permanecer naquilo que nós conhecemos. Se o filho não conhece o verdadeiro Deus, ele vai colocar a fé dele em qualquer outra coisa, né? Então nós temos que permanecer firmes no nosso trabalho de transmitir a fé, sobretudo para a nossa casa. E não é, mas eu quero ir na igreja, mas meu marido não quer, eu quero ir, mas minha mulher estriba. Quem tem entendimento, faça a sua parte. E Deus vai abençoar o seu casamento. Tá? Devemos permanecer porque as Escrituras, elas nos levam à salvação. A Bíblia é a carta amorosa de Deus sobre a redenção, cujo ápice é Cristo. Ela nos aponta justamente para Ele, que é o único caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. O Evangelho de Lucas registra o encontro do Cristo ressurreto com os discípulos a caminho de Emaús. E para ajudá-los a entender as coisas os últimos acontecimentos ali que eles estavam comentando, que era justamente sobre a morte de Jesus, e parece que eles esqueceram que Jesus ressuscitou. Para eles tudo tinha acabado, né? Então Jesus se coloca junto com eles ali, e Lucas vai narrar que Jesus, então, começando por Moisés, aí Lucas 24, 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Meus irmãos, toda a Escritura, ela testifica de Jesus Cristo. Toda a Escritura aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos permanecer, porque as Escrituras, elas nos apontam para aquele que é a salvação, que é Cristo Jesus. Nós devemos permanecer porque a fé em Cristo, ela nasce a partir das Escrituras. Salvação pela fé em Cristo Jesus, 15b. A fé, portanto, nasce da audição da palavra. Lá em Romanos 10 vai falar isso, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, a Bíblia, que testifica sobre Ele, que nos conduz para Ele. Onde a Bíblia é esquecida, é ignorada, a fé enfraquece. Onde ela é honrada, Cristo é exaltado. Celebrar a Bíblia é celebrar a Cristo, o Verbo encarnado, o Salvador, o autor e aperfeiçoador da fé, conforme Hebreus 12, 2. Aplicando para nós, essa passagem, ela nos desafia a permanecer firmes na palavra recebida. Também devemos voltar à Bíblia diariamente e deixar que ela molde nossa forma de ver a vida, molde nossas decisões, nossos relacionamentos e o nosso caráter. Nós necessitamos urgentemente de nos apegar à Bíblia. Então, se devemos permanecer na palavra, podemos então seguir para permanecer nela por todos esses benefícios, né, que nós acabamos de expor. A segunda verdade, então,
que precisamos considerar é a origem divina e a soberania, então, das Escrituras. O segundo ponto, inspiração e autoridade das Escrituras. Aí no verso 16, ele vai dar bem essa explicação, né? Esse versículo, ele é o cerne dessa passagem que nós lemos, o pilar da doutrina reformada sobre as Escrituras. Quando os reformadores entenderam que somente as Escrituras, nada mais além das Escrituras, ela é suficiente, ela é a palavra última, ela é a autoridade última sobre todos os assuntos. Sola Escritura. A Escritura, ela é totalmente inspirada, ao verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa expressão, inspirada por Deus, traduz o termo grego theopneustos, que significa soprar, o soprar de Deus, soprada por Deus. Deus utilizou a personalidade, o estilo de autores, mas o que foi produzido por eles é pura inspiração divina. Quando a gente ouve, né, as pessoas falam assim, isso é comedor de feijão que escreveu isso, eu vou acreditar? A própria Bíblia testifica que ela é espiritual. Ela se discerne espiritualmente, porque ela veio de Deus. Foi Deus que usou as pessoas, sim, para poder escrever. Mas Deus inspirou essas pessoas, porque já eram pessoas tementes ao Senhor, já caminhavam com Deus. E Deus, então, as usa como seu instrumento para poder transmitir, né, o seu plano, o seu amor para conosco, através da palavra escrita. É o próprio Deus falando com a gente. Foi soprada, né? Como Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 1, verso 21, nos lembra, porque nunca jamais qualquer profecia foi profetizada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Que maravilha, né? Essa inspiração divina confere às Escrituras sua autoridade e inerrância. Se é a palavra de Deus, então ela é perfeitamente verdadeira. Moisés recebia as palavras de Deus lá no Monte Sinai, né, Êxodo 31. Assim, Deus falando, Deus escrevendo e entregando para Moisés. Né? Deus falava com Moisés, Deus escreveu as tábuas dos 10 mandamentos, né? Ali foi uma leitura em baixo relevo, certamente. Deus cortou a pedra com o dedo e foi pondo os seus preceitos ali, né? Bom, os profetas iniciavam suas mensagens dizendo o quê? Assim diz o Senhor. Vê que eles tinham essa consciência de que o que eles estavam falando era do próprio Deus, era a palavra de Deus, não é? Aqui, gente, não se trata de conjecturas humanas, mas de uma revelação fidedigna do Deus Altíssimo. A palavra que nós temos hoje, juntada na Bíblia, que são vários livros aqui dentro, 66 livros, todos eles foram inspirados por Deus, o nosso Senhor. A Escritura, ela é útil e necessária. Ela é inspirada por Deus e ela também é útil e necessária. Ela é necessária para quê? Paulo lista 4
propósitos interligados aí. Ela é útil para o ensino, para a doutrina. Revela a verdade sobre Deus, sobre nós, sobre o pecado, sobre salvação e o propósito da vida. Então, ela é útil para nos ensinar as doutrinas do Senhor. Ela mostra o caminho, ela mostra esse itinerário da fé. Ela nos mostra o que é a obediência. Jesus passou boa parte do seu ministério ensinando, transmitindo a palavra, né? Ensinando as pessoas sobre aquilo que Deus, de fato, está dizendo na sua palavra. Ela é útil para a repreensão, ou seja, ela aponta o que está errado. Ela confronta-nos em nossos pecados e falhas. Em 2 Samuel 12, Natã confrontou Davi, revelando a importância de sermos confrontados pela palavra. Porque ele estava cego do mal que ele havia feito. Então Natã vem e Natã é um profeta do Senhor. E descortina a cegueira de Davi, para que Davi pudesse então arrepender do seu pecado. Então ela é útil para a repreensão. Ela é útil para a correção. Após o recebimento, o reconhecimento do erro, a Bíblia oferece o caminho de volta. Guia-nos para longe do erro e nos coloca nos trilhos da justiça. Lembra de Nínive? Quando o profeta Jonas fala que Deus vai destruir a cidade. Todos, começando do maior ao menor, se arrependeram. Começando do rei ao mais simples. Todos arrependeram de seus pecados, se cobriram de pó de cinza, se vestiram de sacos como expressão de humilhação, de reconhecimento de que sem Deus eles não teriam condições de sobreviver mesmo. Então eles pedem perdão e Deus os perdoa e não destrói a cidade de Nínive. Ela é útil para a educação na justiça. Ela educa, ela treina o crente a viver uma vida que agrada a Deus e que reflete a santidade desse Deus. Ela é o manual para o avanço espiritual e para a piedade. A palavra não apenas informa, ela forma, não apenas corrige, ela liberta, não apenas orienta, ela santifica. Quando a palavra é honrada, Deus age. Então, aplicando para nós, para que nós tenhamos uma vida feliz, que alegra o coração do nosso Pai Celeste, é necessário submeter nossas mentes e corações à autoridade das Escrituras. É preciso deixar que Deus nos ensine, repreenda, corrija, para que tenhamos uma vida santa e frutífera. Estes 4 aspectos moldam o caráter do crente, edificando-o em toda a verdade e capacitando-o para a santidade. Amém? Então, tendo visto a origem e a autoridade da palavra, veremos agora a terceira verdade, que é o propósito final da Escritura na vida do crente. Verso 17. O clímax da argumentação de Paulo sobre a Escritura está aí, no verso 17. A fim de que todo homem
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus não é para satisfazer o intelecto, a curiosidade intelectual das pessoas, mas para transformar e equipar o fiel para que ele viva nela e se mova em amor, servindo com excelência a Deus, ao próximo, evangelizando, discipulando, andando em santidade, buscando a justiça, edificando a igreja e glorificando o nome do Senhor. Então ela tem essa finalidade, que é nos preparar para toda boa obra. A palavra nos capacita a sermos sal e luz neste mundo, que reflete o caráter de Cristo. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo e da palavra, faziam grandes obras, porque estavam embebedados da palavra de Deus, profundamente dedicados a ela, mostrando o poder de pessoas que eram pessoas simples, mas que foram equipadas com o poder de Deus, através da sua palavra. O objetivo final da Escritura é que o homem de Deus, ou seja, todo crente, seja perfeito. Perfeito não significa sem pecado, mas alguém maduro, completo, estável. Um cristão frágil é aquele que negligencia o conhecimento bíblico, negligencia a Bíblia. Um cristão maduro, como diz o Salmo 1, verso 2, né? Medita nela, Salmo 1, verso 1, medita nela dia e noite. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Habilita o crente a servir, para que ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. O cristão só serve bem quando ele permite ser moldado pela Escritura. O trabalho, ou seja, a ministração, o serviço dele, o serviço cristão, sem conhecimento bíblico, é como entrar numa guerra desarmado. Josué recebeu esta afirmação do Senhor e orientação dele. Não cesse de falar deste livro da lei. Então, farás prosperar o teu caminho. Mas antes, o Senhor fala para ele, medita também nela de dia e de noite. Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Firma o taco na palavra de Deus. A obra de Deus só prospera através de discípulos comprometidos e guiados pelo Senhor. Então, se nós queremos prosperar nos nossos caminhos, nós precisamos ser comprometidos e submissos à palavra de Deus. A palavra é o fundamento da vida e da igreja. Quando a igreja centraliza a palavra, ela permanece firme. Quando a igreja a substitui por conceitos humanos, ela perde a sua identidade, ela fica fraca. A palavra é suficiente para salvar, transformar, sustentar, enviar e frutificar abundantemente. Nos apeguemos à palavra. Para a nossa aplicação, que eu e você possamos permitir que as Escrituras moldem o nosso caráter e nos capacite para desenvolvermos um excelente serviço na seara do Senhor. Vamos juntos buscar obedecer a palavra, conhecer e obedecer a palavra, para sermos úteis para toda boa obra.
não é do que eu acho, mas é o que Deus ensina na sua palavra. Os nossos conceitos só vão nos distrair. E a palavra de Deus nos leva a prosperar. Prosperar numa vida que agrada a Deus. Seguindo para a conclusão, vimos hoje que a Escritura é o fundamento de nossa fé, capaz de nos fazer sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ela é divinamente inspirada, infalível e inerrante, útil para nos ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Seu propósito supremo é nos repreender, nos ensinar, nos repreender, corrigir e educar na justiça. Ou melhor, seu propósito, então, final, é que sejamos perfeitamente habilitados, então, para realizar toda boa obra, a boa obra que Deus confiou a nós. Portanto, não podemos tratar a Bíblia como um livro comum, mas sim como a voz viva do nosso Pai Celeste. Que essa mensagem leve você e eu a ler a Bíblia com diligência, não por obrigação, mas por amor e satisfação de ouvir a Deus. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Que essa mensagem nos leve a estudar a Bíblia com profundidade. Que sejamos estudantes da palavra, como foram os irmãos em Bereia. Paulo pregava e eles iam lá e conferiam se o que Paulo estava falando estava nas Escrituras Sagradas. Hoje, muitas pessoas estão vivendo um caos na sua vida espiritual, porque ouvem fábulas de pessoas que não têm compromisso com as Escrituras, mas que elas conseguem encantar as pessoas, atrair as pessoas. E as pessoas estão se alimentando de ilusões. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque se nós não tivermos o compromisso de fazer essas comparações do que a pessoa falou, do que eu estou falando aqui hoje para vocês, que você tenha o cuidado de conferir se o que nós estamos ensinando é de fato as Escrituras Sagradas. Que sejamos levados a meditar na Bíblia com devoção, permitir que a palavra penetre em nosso coração. Permita que a palavra penetre no seu coração, meu irmão. Que o meu e o seu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei possamos meditar de dia e de noite. Verso 2 do Salmo 1. Que essa mensagem nos leve a aplicar a Bíblia com obediência. A verdadeira fé se manifesta em obras. Que a palavra seja vida em ação no nosso dia a dia, capacitando-nos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, conforme Efésios 2, 10, conforme Paulo está registrando aí em Efésios 2, 10, né? Fomos salvos para andarmos em boas obras. As boas obras não salvam ninguém, mas o salvo pratica boas obras. O salvo visita as pessoas, o salvo ora por elas, ajuda no que pode, ensina as Escrituras, traz paz para o ambiente, traz sabedoria para o ambiente. Então, que a gente possa nos dedicarmos à palavra.
em última análise, a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, aponta para Jesus Cristo. Ele é o centro, o clímax da revelação de Deus. É nele que encontramos a sabedoria para a salvação. É pelo Espírito que a palavra se torna viva em nós. E é para a sua glória que somos equipados para toda boa obra. Que nossa dedicação à palavra, nesse dia da Bíblia, e em todos os dias, nos aproxime cada vez mais de Cristo, a fim de que Ele seja glorificado em tudo o que somos e o que fazemos. Amém? Convido você a fechar os olhos. Qual é a importância que você tem dado para as Escrituras Sagradas? Como Deus tem visto o nosso compromisso com Ele através do conhecimento bíblico? A Bíblia é o manual que Deus deixou para nós, para uma vida plena, uma vida feliz, verdadeiramente uma vida total, que não falta nada. Oremos. Ó Deus, nosso amado Pai, soberano Criador, poderoso, justo e fiel, muito obrigado pelo privilégio de acessar Tua palavra, que é viva e eficaz, para transformar nossas vidas,